Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Comprou a briga do Zubeldia, tá todo mundo abraçado com o treinador, eu acho isso muito importante. E aí, Chacon, queria puxar um chat aqui que o Felipe Souza mandou no início da live. O chat do Felipe Souza, hein? Eu queria que foi no início da live, eu guardei esse chat para quando a gente fosse falar da tier list. Cara, algo que me deixou curioso. Da idade dos atletas para o ano que vem. Rafinha tá nessa lista, mas Rafinha e Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tinha negociações, mas ainda não tem nada concreto. Rafinha deve se aposentar ao final da temporada. Mas Rafael, 36 anos, Arboleda, 33, Alan Franco, 28, idade bem ok, Alisson, 32, idade bem ok, Lucas, 33, Luciano, 32, Caleri, 32 e Rato, 33. E aí levanto a nossa última pauta da live de hoje. O elenco do São Paulo precisa de uma reformulação, Chaca? Você acha que precisa mexer mais do que talvez a gente tenha colocado na tier list? Você acha que é o momento do São Paulo já pensar numa reformulação? Põe de novo a lista, por favor. Ponho, claro, agora. Aqui a lista feita pelo nosso amigo Felipe Souza ou a tier list do São Paulo, do AT? A lista. Só queria, antes da lista, eu só queria destacar essa mensagem, porque Claro. ele mandou um superchat também, mas eu vou fazer uma piadinha, depois você volta com a lista aqui. Tá bom. Cascão, São Paulo. Cascão que é corintiano nas tirinhas, né? São Paulino é a Mônica. Precisamos pro ano que vem um goleiro titular, um lateral direito titular, um lateral esquerdo titular, um zagueiro titular, um volante titular, 2 meios de campo titular, um meio campo nível médio, um ponta direita titular e um centroavante titular. Basicamente o time todo, né? Precisa... Mais fácil jogar esse time no FIFA, pegar aquela incorporação financeira e montar um time novo. Exato. A gente precisa basicamente de tudo, né? Pô, peraí, cara. Calma lá, pô. Que isso. Aqui a listinha, Chaca. Precisa de reformulação? Você acha... Queria entender. Claro que não uma reformulação não do nível da do Cascão, mas queria entender a sua análise sobre a montagem de elenco do São Paulo. Pois é, então vamos lá. Ó, Rafael, acho que é normal um goleiro em uma idade mais avançada, acho que não necessariamente. Na posição de goleiro, eu acho que isso não afeta tanto. O Rafinha já vai aposentar, acho que a Arboleda até uns 33 anos, acho que é uma idade natural, assim, para o futebol, né? Você joga, Alan Franco nem se fala, então. Alan Franco, geralmente, né, os jogadores que não são extra série, né? Porque tem os jogadores normais, o Alan Franco é um jogador normal, é um bom jogador, mas não é um jogador especial, muito menos o craque do craque, sabe? O craque do craque a gente tá falando da elite do futebol mundial, né? O extra série a gente já vê o quê? Os Pedro da vida, entendeu? Os jogadores que são muito bons, muito acima do futebol brasileiro, por exemplo, da atualidade. Então, Pedro, sei lá, o Arrascaeta, que o Arrascaeta já tá mais velho, mas viveu uma grande fase por muito tempo, né? Então, o Alan Franco é um jogador normal, e dos normais, é natural você bater o seu auge com 27, 28 anos, para todos os outros também. Você pode pegar a melhor fase, talvez, do Messi, do Cristiano Ronaldo, foi nesse período, 27, 28 anos. Né? Você está no seu auge do auge da forma física, maduro mentalmente, né? Enfim. Alisson, 32 anos, acho que tem caldo ainda, né? Por mais ou menos uns 2. O Luiz Gustavo deve aposentar também, ainda há uma incerteza. Lucas, 33, com 32 e continua sendo um jogador diferente para o futebol brasileiro, né? Um jogador acima da média. Tá vivendo uma fase ruim. A gente já discutiu diversos pontos, diversos motivos do porquê isso acontece. Luciano tem 32, vai ter 32 anos, né? Também é um jogador que, querendo ou não, é decisivo. Eu tenho diversas ressalvas com o Luciano, diversas. Né? Quem acompanha de verdade o Arquibancada Tricolor sabe que a gente faz crítica pra caramba pro Luciano, né? Quem caiu de paraquedas acaba, às vezes, achando estranho. Mas tudo bem, faz parte, né? Cair de paraquedas, ainda bem que não caiu sem paraquedas, né? Senão ia se estatelar. Caleri, 32, continua sendo um jogador importante.
E o Rato também. Aí eu não acredito que o nome do cara seja Bambuzão, né? Ele fala aqui, Jesus, Alan Franco é normal. Se esse cara é normal, quem é que é zagueiro fora do... Não dá para entender direito, porque não tem uma pontuação. Ficou meio Saramago. Alan Franco é monstro. Joga demais, não tem nenhum zagueiro no Brasil melhor do que ele. Tem zagueiro melhor do que ele, mas ele está jogando muito bem. Ele é bom. Eu não sei se você pegou a parte, talvez tenha caído sem o paraquedas. Não sei se você pegou a parte que eu falei que ele é um bom jogador, tá vivendo uma grande fase. Mas ele não é um cara extra série, né? Sobrenatural. Mas enfim. Mas voltando para a lista, eu acho que é uma lista em que você tem alguns nomes que vão aposentar. Você pode pensar em trocar um ou outro nome, mas eu acho que o Alisson é que vai depender muito de como ele vai voltar da lesão. Mas é um jogador que é extremamente importante para o elenco. O Rato, querendo ou não, é um cara que continua, né, sendo importante na questão de assistências, continua ali próximo, né, da liderança, do topo, né, do time em quesito assistências. Caleri, Luciano continuam marcando muitos gols, são os artilheiros do time na temporada. O Rafael não vejo nenhum problema, Alan Franco acho que não faz nenhum sentido colocar nessa lista, e o Arboleda acho que continua sendo o principal zagueiro, não nessa temporada em questão de desempenho, mas em questão de qualidade do elenco de São Paulo. Então, acho que tem pontos, né? O Maurício Ferreira, Rato é importante aonde? É importante nas assistências mesmo, meu amigo. Ele é o vice-líder de assistência. Sem o passe do Rato, não tem o gol do Caleri, não tem o gol do Luciano. Acho que é mais por aí que ele é importante. Você tem que entender esse ponto, né? Principalmente, assim, contra o Corinthians ele deu uma assistência, né? Quando sai o 2-1, quando sai, perdão, o 2-0, com já homem a mais, o São Paulo não estava bem, né? E aí o Rato vai lá e dá assistência na medida para o Arboleda, que é outro jogador, 2 aí dos veteranos da... Então são jogadores que são importantes, querendo ou não, né? Mas você tem opções, você tem que se inventar. Acho que mais do que você só eliminar essas peças, você tem que buscar peças melhores primeiro. Traz a peça melhor e depois aí você faz a renovação. Porque não adianta você falar assim, vou tirar o Rato. Tirou o Rato, legal. Quem que você traz? Qual é a garantia que você vai ter alguém melhor ou que vai ser mais importante do que ele? No mesmo valor, tá? Porque agora tem a reestruturação financeira batendo na porta. Aí é que é o desafio. Então é fácil a galera reclamar. E eu entendo, não tem problema. Mas e a solução? A solução simples não tem. Então traz a solução primeiro, quebra a cabeça e depois, aos poucos, já desvincula, bota no banco. Aí o Rato vira o jogador só do banco. Aí quer trocar o Arboleda? Traz um zagueiro pica. E aí coloca o Arboleda no banco. Entendeu? É fácil. Enfim, Caleri tem menos gols no ano do que o Yuri Alberto. E você acha que o Rato é importante... perdi aqui. Importante. Pessoas, acho que era pelas, mas a emoção fez digitar errado. Assistência, brincadeira. Eu não sei o que o cu tem a ver com as calças, mas tudo bem. Eu acho que continua sendo importante pelas assistências, obviamente, né? Porque sem assistência não tem o gol, novamente, né? Repetindo esse fato. E sobre o Caleri ter menos gol que o Yuri Alberto, fala para o Yuri Alberto colocar os gols então no Campeonato Brasileiro, porque o time dele tá no Z4, né? Então, acho que meio foda-se isso, né? Não, e eu vejo muita gente quando vai criticar o Caleri falar sobre isso. Que o Yuri Alberto tem mais gol, que não sei o quê. Cara, querendo ou não, o Corinthians tá uma desgraça. Tá no Z4 brigando pra não cair. Mas, cara, tem um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, que é o Rodrigo Garro. E ele deixa o Yuri Alberto 10 vezes... E o Yuri Alberto consegue perder um monte de gol. Exato. Ele deixa o Yuri Alberto 10 vezes por jogo na cara do gol. Então Ele perde de 9 o Yuri Alberto pro teu time. Você deve ser corintiano, Thiago Matos. Você tá falando isso. Tá de sacanagem, pô. E aí, essa questão da reformulação que você falou, concordo plenamente com você. Quando a gente sabe que tá no sangue fervendo, o São Paulo caiu pro Botafogo, todo mundo já começou a criticar o Caleri. Vi muito torcedor de São Paulo falar que ele é pipoqueiro, que não sei o quê, que não sei o que lá. Cara, o Caleri erra. Ele erra. Eu acho o Caleri um jogador grosso. Eu acho ele grosso. Mas ele crava. Ele faz muito gol.
E eu acho que isso é muito importante. Mas, cara, essa questão da reformulação, concordo com você. E era algo que eu comentei com alguns amigos meus, que queriam o Caleri fora do São Paulo, que não sei o quê. Cara, São Paulo tirar o Caleri, o São Paulo precisa contratar um camisa 9 que seja do nível ou melhor do que o Caleri. Cara, atacante. A realidade do São Paulo. Você acha que o São Paulo vai conseguir pagar um valor, bom num atacante? Tirando exceções, que eu acho que o Igor Jesus, por exemplo, do Botafogo, é uma exceção extrema de uma análise perfeita de um scout. Cara, o Igor Jesus veio de graça pro Botafogo. Mas, cara, tirando isso, São Paulo pagou mais no André Silva do que o Botafogo pagou no Igor Jesus. Ele veio livre. Mas, cara, Esse é um problemaço do São Paulo. Ah, sim, isso sim, precisa melhorar o scout, isso eu concordo. Mas, cara, não tem que falar, o São Paulo precisa de um 9, mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar um 9 que é melhor do que o Caleri, pô. O São Paulo não tem dinheiro. O André Silva, quando joga de atacante, o André Silva está bem, concordo. Mas o André Silva, ele rende mais, na minha opinião, aberto. Que foi quando ele deu o passe pro Caleri, que foi quando ele entrou contra o Corinthians. Ele rende mais nessa função. Ele não tem a característica do Caleri. E lembrando, na minha opinião, São Paulo é refém de uma forma bizarra do Caleri. Porque assim, São Paulo não tá conseguindo criar. O que acontece? Arboleda e Alan Franco dando chutão no Caleri, o Caleri tenta fazer um pivô, fica tomando porrada do zagueiro, São Paulo avança campo. Então, cara, não tem muito porquê ficar nessa implicância com o Caleri toda, se não tem um cara que vai fazer sombra para ele. Não tem um cara que tem o nível dele. Acho que essa reformulação estamos bem alinhados, Tchacon. Acho que para um futuro, talvez 2, 3 temporadas, o São Paulo vai ter que começar a pensar nisso. Porque, por exemplo, esse time do São Paulo não consigo ver brigando por Campeonato Brasileiro. Primeiro que não é grande, não tem peça para reposição, e é um elenco copeiro, é um elenco de jogadores mais experientes que estão acostumados com Copa. Posso só fazer aqui um comentário? Assim, eu vi que teve alguém que falou assim: o Chacon dando essas respostas, azar o seu, foda-se, vou continuar fazendo. Número 2 aqui, vou destacar um comentário. Você me perdoa, Leandro dos Santos? Mas, é uma das coisas mais ingratas você falar aí. Caleri errou 2 gols debaixo do gol e um pênalti. Como você defende um cara desse? Porque você, senhor Leandro dos Santos, tava comemorando que nem um tonto quando ele marca lá no Maracanã contra o Flamengo. Você estava comemorando que nem um maluco quando ele marca contra o próprio Botafogo. Quando ele marcou o gol, você estava lá abraçando cachorro, papagaio, dando beijo no vidro, gritando chupa todo mundo na janela. Entendeu? Aí quando a merda acontece, porque se tivesse passado, ele podia até errar. Mas se o Botafogo errasse mais, você não ia estar falando um caralho aqui. Entendeu? O Caleri, esse daqui eu defendo até o final. Então, Leandro, seja menos ingrato com o cara que já te deu alegria. Muita alegria. Muita alegria. O Caleri é um dos caras mais importantes do século do São Paulo. Antes do Caleri, você tinha o Pablo. Então, vamos trocar o Caleri para o Atlético Paranaense, traz o Pablo de volta. Assim você fica feliz. Exato, é algo que eu falo bastante quando falam do Caleri. Cara, parece que a galera esquece que tinha o Pablo como camisa 9 do São Paulo Futebol Clube. É uma decepção. Aqui o Cascão São Paulo mandando mais um superchat, obrigado pelos R$5. E ele fala que precisa de contratar alguém para revezar com o Caleri. E eu também acho que precisa de uma sombra para o Caleri. O problema é que o São Paulo não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para contratar um cara que vai chegar para ser do nível ou melhor do que o Caleri. Então, cara, a gente tem o Caleri, que é um dos ídolos, como o Chacon falou, muito importante para o São Paulo. E essas críticas, às vezes eu acho que são demasiadas. Tem que criticar? Tem que criticar. Os gols, a eliminação do São Paulo agora... Eu falei, não pode perder um gol desse. Exato, foi para mim, o grande culpado é ele, mas só que não tem que chegar no dia seguinte e falar, não, agora o Caleri é o maior inimigo da história do São Paulo. Não, gente, o Caleri é muito importante, muito bom e vai continuar. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.